Glória a Deus. Eu quero aqui compartilhar com os maridos acerca de Efésios 5:25. Primeiro eu quero dizer que está escrito para que os maridos amem as vossas mulheres, ou a vossa mulher, como Cristo amou a igreja. E não teve limite, ele se entregou por ela. Já parou para pensar que amor foi esse? Que não foi de palavras, foi um amor de prática. É o chamado amor sacrificial. Eu quero dizer para você, marido, que quando a gente entende que o casamento é uma aliança, existe uma responsabilidade muito grande sobre nós. Porque Deus fez primeiro o homem para depois fazer a mulher. Primeiro Deus ordenou ao homem e depois ele falou aos dois. Por quê? Porque a responsabilidade do marido no casamento, ela é grande, é maior. Quer ter uma esposa submissa? Ame ela de verdade. Ensine a ela o que é o amor. Mas como, pastor, ensinar o que é o amor? Tem gente que pode ter cometido ou está cometendo o mesmo erro que eu cometi um dia na minha vida. De olhar para minha esposa, primeiro, como alguém que eu casei para lavar louça, para arrumar a casa, para cuidar das coisas, para passar a minha roupa, para fazer a minha comida, ou para ser uma máquina de sexo ambulante. Quando eu tiver com vontade, eu vou ali e faço. Quando eu tiver, tem que imitar porque está escrito a palavra, não é assim? É desse jeito que a gente pensa que é um casamento. Por quê? Porque a gente olha o casamento e a gente coloca um estabelecimento de contrato. Para muitas pessoas, mesmo sem entender, ele faz do casamento um contrato. O que é um contrato? O contrato são obrigações, deveres de um e do outro, com regras que, se quebrar, tem multa. Você lembra muitas vezes que não deu certo alguma coisa e você foi ali e aplicou a multa na sua esposa? Você lembra que você já disse isso e aquilo, já fez comparações? Porque eu estou cansado, porque eu trabalho, porque isso. Mas você tem que trabalhar mesmo. Você é o provedor da sua casa. O marido que não é o provedor da casa, ele não está cumprindo a palavra, ele não está ensinando a mulher, ele não está ensinando a família, ele não está dando cobertura para a sua casa, ele não está construindo o seu casamento. É bem verdade que a gente casa para a mulher fazer a gente feliz, mas na realidade a gente tem que casar para proteger a mulher. Proteja a sua esposa e seja feliz, porque uma esposa protegida, ela começa a amar, a cuidar. Então, Paulo vai dizer algo assim: maridos, ame a sua esposa, mas como Cristo amou a igreja. Deixa eu te perguntar, quantas vezes você falhou? Quantas vezes você fala uma coisa e faz outra? Quantas vezes você programa, você diz isso e aquilo e você peca contra o Senhor, peca contra Cristo? Ele já te desamparou? Ele já te deixou? Não, ele continua te amando. Por quê? Porque Jesus não fez contrato com você. Jesus te ama como aliança. E a aliança dele estava dizendo assim: ele merece morrer, mas eu vou me colocar no lugar dele. A maldição está sobre ele, mas eu vou me fazer maldição por ele. Então Paulo estava dizendo: ame a sua esposa mesmo quando ela não merecer, quando ela não fizer a comida, quando ela não passar a sua roupa, quando ela não fazer o seu gosto, o seu querer. Casamento não é fazer tudo que você quer, não é você ter tudo na sua mão. Casamento é uma aliança. Quando um não pode, o outro pode. Quando um não faz, o outro faz. Quando um não cede, o outro cede. Então Deus vai dizer para Adão assim: Adão, dorme, vou dar um profundo sono em você. Porque enquanto Adão procurava alguém perfeito, parecido, olhava para os animais, Adão não conseguia encontrar a pessoa perfeita para ele. Mas quando ele dormiu, descansou, quando Deus deu um profundo sono, ou seja, no original estava dizendo assim, e Adão morreu. No original era morte. Por quê? Para te dar uma ilusão de que você tem que morrer para o teu eu, para tuas procuras. Não querer enxergar na tua mulher uma outra mulher, não querer enxergar na tua esposa alguém perfeito, alguém que é imaculada, alguém que é a super. Não, Deus te entregou para você cuidar. Quer ter uma ajudadora?
ela foi tirada da tua costela. Ela é osso do teu osso, ela é a costela que faltava em você e foi perto do coração, embaixo do braço, para você abraçar e para você amar. Ela precisa sentir você perto dela. O problema de muitos casamentos pode ter sido como o meu, que um dia eu estava longe e ela não sentiu pulsar no meu coração, que um dia eu chegava cobrando e não me doava para ela, que eu, com a responsabilidade de ensiná-la o que é amar, porque quando a mulher aprende o que é amar por aquilo que você faz, não por aquilo que você fala, ela vai te servir por alegria, ela vai ser submissa e auxiliadora, vai estar sobre a missão do lar. Submissa significa submissão. Qual é a missão da mulher? Edificar a casa, auxiliar o marido. Lembre-se, marido, auxiliar não é jogar nas costas delas as responsabilidades. Como você trata a sua esposa? O que você ganha é de vocês ou é só teu? Ah, mas ela tem o dela, eu tenho o meu. Tá errado. Cristo compartilhou com você sendo igreja tudo. Deixou seu reino, deixou sua glória, sua majestade e te amou sacrificial. Não jogue na cara da tua esposa que você é que trabalha, que o dinheiro é seu, que você que manda, que você vai compartilhar. Eu sei que muitas vezes existe algumas coisas, alguns problemas. Acaba falando, quem é o casal perfeito? Ninguém. Mas a gente procura mudar. Sabe o que Cristo, o Senhor quer? Que você reconheça os seus erros. Não faça como um dia eu fiz, de tanto falar, fazer e não saber pedir perdão, deixar o muro crescer entre vocês. Não deixe crescer muro, não levante paredes dentro da sua casa entre você e a sua esposa. Construa ponte, alcance ela, procure conhecê-la, procure perdoá-la, procure entendê-la, procure fazer a comida de vez em quando, procure lavar uma louça, varrer uma casa, cuidar da criança, se for o caso. Se não for, procure continuar sendo o namorado que ela conheceu. A Bíblia diz que Cristo é imutável. Então quando Paulo diz para amar como Cristo amou a igreja, ele diz assim, quem tem que sacrificar é o homem. Quem tem que fazer o melhor é o homem. Amor não é pôr dinheiro só dentro de casa. Isso aí faz parte da provisão. Amor não é só palavras, não é só rosa. É bom dar uma rosa de vez em quando, uma caixa de bombom. Procure saber o jeito da tua esposa, o dia que ela tá TPM. Faça alguma coisa por ela, entenda ela, fique em silêncio. Eu quero dizer uma coisa, dá tempo do teu casamento melhorar. Se você praticar isso, continue nisso, não deixe esse fogo se apagar, mas não deixe chegar no estado que um dia eu cheguei. De eu olhar para minha esposa e não conseguir sentir algo por ela, porque eu desviei o olhar dela como esposa, porque eu queria cobrar dela o que ela era incapaz de fazer, porque eu tinha construído uma parede, porque eu queria um robô, porque eu queria uma máquina, porque eu queria alguém perfeito, porque eu queria que ela fosse o que outras mulheres eram, porque eu queria que ela fizesse o que outras faziam. Exemplo, não, ela teve uma infância difícil e não conseguiu completar o estudo. Não, mas você tem que estudar, você tem que ser inteligente, você tem que ser a poderosa, você tem que ser como fulano, como ciclano. Nunca compare. Trate do que Deus te deu. Estou dando hoje conselho para os maridos e logo darei para as mulheres. Por quê? Porque a vida conjugal é uma vida de renúncia, é uma vida de construção. A vida conjugal é uma vida de aprendizado, ela precisa ser exercitada. Ninguém consegue fortalecer os músculos sem exercício. Ninguém consegue queimar calorias sem a caminhada do exercício físico. Cuide do corpo, cuide da alma, mas cuide bem do seu amor. Cuide bem daquele, cuide bem daquela que Deus te deu, que Deus te entregou. A mulher será o reflexo do marido. Quando alguém olha para a mulher, vai saber como o marido trata ela. A mulher não consegue esconder. Quer saber como você é? É só deixar alguém falar 2 minutos com a tua mulher e vai saber quem é você. Então mude. Essa historinha de que só vou mudar, nascer assim, vou morrer assim, se você quiser, se não quiser arrumar outro, tá errado. Não espere perder para dar valor. Não espere arrancar, não espere ser ferido para poder dar valor, não espere algo morrer para ficar chorando para ressuscitar. Você não sabe quão doloroso é perder o valor entre todos, perder o valor sobre a palavra, perder o valor do Senhor e ter que recuperar tudo de novo. Moisés, quando quebrou a tábua,
ele quebrou por causa da ira, ele teve que raspar pedra. Não espere, não tenha que raspar pedra, como eu tive que raspar para aprender. E está aqui te dizendo: valorize a mulher que Deus te deu, ame a ela. Você não casou para ser o maior, você não casou para ser salvo, você casou porque você criou um amor, nasceu um amor. Agora exercite ele, porque se você não fizer a sua parte, se você não semear nela, você nunca vai colher amor dela, você nunca vai colher submissão dela, você nunca vai colher respeito dela, porque você precisa primeiro semear, plantar, porque a ordem para o marido é mais profunda do que para a mulher. Que Deus abençoe, medite nesta palavra, você casal, que Deus abençoe em nome de Jesus, casados para sempre.